Não, segunda não tem aula. Bom dia, mãe. Ontem a diretora ligou só pra você. O que é que houve? Que tu não atendeu o telefone, mulher de Deus? É. Aí eu disse. Eu disse a ela que você toda vez atendia, aí eu acho que devia ter acontecido alguma coisa que não atendeu. Uhum. Uhum. Certo. Certo. Vai ter aula de matemática, mas tá sendo gravada. Aí ele vê mais tarde no YouTube, viu? Tá bom? Tchau. Tá certo, tchau. Nada. Deixa eu ligar aqui pro 8º ano. Só tem essas pessoas aqui. Começar a ligar. Esté, você escutou que não tem aula segunda-feira. Escutei, Rafael sim, tá senhor. aí. Falta Rian. Certo. Pega aí o livro, página 118. Página 118. Bom dia. Bom dia, Letícia. Ligar aqui para Darlan. Ligar tudinho, para acordar tudinho. Esté e Estela estão aí? Então não, vou ligar para elas. Guilherme. Jada foi fazer a prova na escola. Luiz Vitor. Prova ainda do primeiro bimestre, menino. Ficou pendente. Maísa, Natália, já ia ligar pra Natália, já tá chegando o N. Miquel, pai de Darlan. Vou ligar agora pro pai de Darlan. Sim, muito bem. Taislane.
Então, quem tem um livro, pega o livro, página 118, nós iremos continuar. Só vou me organizar aqui. Pronto. Quem vem, vem. Quem não vem, levou falta. Só aqueles que estão na escola fazendo teste estão liberados. Aí agora, deixa eu passar aqui o livro. Vamos para esse exercício aqui que a gente ficou. Eu vou pedir para Miquel ler, certo? Miquel, lê aí para mim, Miquel. Ao longo da sua vida escolar, você deve ter ouvido que a pontuação indica os momentos do texto em que se pede ou se deve respirar. Não é bom assim. A pontuação pode também ser determinada pela forma como estão organizados os termos da frase. Atualmente, com o uso crescente das redes sociais, os jovens criaram uma linguagem típica para chat, blogs Letícia, e desliga o microfone, aplicativos de Letícia. mensagens instantâneas. Obrigado. Nesse uso, alguns sinais de pontuação ganharam outros significados, chegando a representar ideias. Leia a seguir uma frase escrita por um internauta e a transcrição de como ela seria escrita de acordo com a norma padrão da língua. Eu tenho que desligar o outro computador. Então, olha, isso aqui é uma linguagem aí que usa sinais de pontuação. Todos nós usamos sinais de pontuação, seja na fala, seja na escrita. Porque se você pegar e falar tudo bem rápido, como aqueles locutores de futebol, aí você vai se dar mal, porque não é a forma correta de ler, nem a forma correta de falar. E isso é horrível, certo? Horrível. Aí seria reprovado totalmente. Então, aqui a gente vai vendo esses sinais de pontuação ao longo da vida. Nós sabemos que existe o internetês. O internetês é aquela linguagem da internet, que essa linguagem da internet ela não é aceita. Logo, se a pessoa for fazer uma redação com linguagem da internet, ela vai se dar mal, certo? Ela vai se dar mal porque não é a forma aceitável de se escrever. Então, de um lado aqui, do lado esquerdo, eu tenho o internetês, certo? Esse lado aqui, ó, o internetês. Isso aqui não pode. Com seus amiguinhos, seus coleguinhas, você pode fazer bem aí. Você pode fazer, você pode usar. Mas quando for para a parte escrita, tem que usar a norma padrão, a forma correta, a forma formal, né? Fica até feio. Tem que fazer de forma de acordo com a forma, de acordo com o que é escrito na gramática. Então nós temos aqui. Nós sabemos que chat é uma forma de comunicação por internet que permite uma conversa em tempo real. Podem participar de um chat diversas pessoas de uma só vez, as quais podem estar em uma mesma sala ou em um mesmo edifício ou ainda em diferentes lugares do mundo. Blog é a palavra derivada de webblog. O blog é um diário virtual no qual se pode publicar textos ou imagens. Eu já pedi aqui para vocês fazerem essa tabela. Quem foi que fez?
Esté e João fizeram? Esté Farias fez? Maísa fez? Pois vai ter que fazer, viu, Miquel? Eu não Natália fez terminei não? ainda. Oi? Aí tem que fazer. Eu tô Letícia terminando. fez? Eu tô terminando. Certo. Letícia fez? Pois Não, é. fiz ainda não. Pois aí tem que terminar com o caderno. Eu vou pedir depois para fazer, para ver. Então nós vimos ontem o sinal de pontuação, ele encerra frases, também é para usado em abreviaturas, como por exemplo, não gosto de café. Senhor, senhora, página, AC antes de Cristo e etc. Ponto de exclamação. Em frases que indicam surpresa, espanto, em chamamentos também. Que injustiça! Carlos, não entra aí agora. Ponto de interrogação em frases que expressam pergunta. Fica no final de uma frase interrogativa. O que significa isso? Eu lhe perguntei. Você deseja alguma coisa? A outra pergunta. Aí, reticências, ele indicam a interrupção, a pausa, o suspense, a descontinuidade da ideia. São os 3 pontinhos, não é para botar 3 pontinhos em todo canto. É só quando você quer suspender uma ideia. Ninguém pelas ruas. Silêncio completo. Só ouço sua respiração ofegante. Então aí dá para ele suspendeu o pensamento para você completar, né? Para você entender. Aí aqui nós temos a vírgula, ela indica uma pausa, é o sinal de pontuação com maior diversidade de emprego, por isso os casos serão estudados à parte. Carros, motos, pedestres, todos paravam para ver o acidente. Carlos não vem à tarde. Ponto e vírgula. Indica pausa maior que a da vírgula e menor que a do ponto final. Separa itens ou tópicos. Chegou, abraçou-a, disse-lhe frases carinhosas. Pegou-a pela mão e levou-a até os pais. 2 pontos. Introduzem uma explicação ou uma enumeração. Anunciam a fala também de uma personagem ou uma citação. Muita coisa ameaçava aquele povoado, terremotos, enchentes, invasões estrangeiras, etc. Mauro disse, olha só quem chegou. Aspas duplas ou simples. Destacam citações, destacam algum termo usado de maneira especial, por exemplo, com ironia. E destacam estrangeirismo ou gíria. Irmão, univos! Assim ele começou seu discurso. Não quero esta beleza de tarefa mal feita, reclamou o chefe daquele setor. Travessão. Intercala uma ideia, indica pausa forte. Indica mudança de interlocutor no diálogo. Eu lhe contei 1000 coisas da viagem, do encontro com os parentes, das aventuras, e nada o entusiasmou. Depois de ter lhe contado tudo com enorme entusiasmo, ele apenas olhou-me com olhos inexpressivos e disse, legal. Parênteses, isolam palavras ou expressões de caráter explicativo. A Rússia, país da antiga União Soviética, passa por instabilidade financeira. Há sinais de pontuação como a vírgula, o travessão, os parênteses explicativos, que desempenham funções semelhantes. Então pode ser a vírgula, o travessão e o parênteses explicativo. Pode ter a mesma função. E nesses casos devem ser substituídos uns pelos outros. Os sinais de pontuação conferem à ideia apresentada mais expressividade e por isso nem sempre os autores têm a preocupação de obedecer a um sistema de regras rígidas. É o caso da combinação de diferentes sinais em uma mesma frase. Você me trouxe só isso. Aí tem a interrogação e tem a exclamação. Isso aqui é para dar ênfase. Aí você tem certeza de que quer, aí tem a reticência e a interrogação. Aí dá uma dúvida, né? Dá um pensamento para a dúvida. Ao ler esses diferentes textos, observe como cada autor emprega a pontuação
para conseguir mais efeitos expressivos e tornar seu texto mais claro. Aí, ó, consulta a tabela de sinais. Quando um cão, leia a tira a seguir e responda no seu caderno. Quando um cão desconhecido segue você, é sinal de sorte. Quando o cão uiva, é sinal de má sorte. Aí o cachorro fica uivando aí, au, né? E John sai correndo e o gato aí falando, certo? Aí vem agora a pergunta. Por que foram usadas aspas nos 2 primeiros quadrinhos? Por que é que tem aspas aqui e aspas aqui? As aspas servem para quê? Vamos lá para as aspas. As aspas servem para quê? Aqui, ó, aspas. Para que elas servem? Uma aspa no texto. Caiu a conexão, é? Ninguém está me respondendo. Destaca algum termo usado de maneira especial, por exemplo, com ironia, ou destaca o Ou, estrangeirismo ou ou, gíria. ou uma citação. Ele está aqui citando um livro. Então, ele não está fazendo ironia aqui ainda não, né? No finalzinho é que tem a ironia, mas ele está citando um livro, uma parte de um livro. Então, aqui é uma citação. Muito bem, Miquel. E um trecho de livro. Pronto. Essa é a resposta aí, a citação de um trecho do livro. Aí vamos lá para a próxima. Ora, o que pode fazer um reles papagaiozinho? Cuidado com o papagaio. Pega, Bidu, pega! Cuidado com o papagaio. Aí o cachorro sai correndo atrás do carteiro. Certo? Releia o primeiro parágrafo, o primeiro quadrinho, e imagine-se no lugar do carteiro ao ler a placa. Que sinal de pontuação poderia substituir a vírgula nessa fala da personagem? Ora, o que pode fazer um reles papagaiozinho? Aqui nessa vírgula aqui de hora, aqui tem uma vírgula. Qual seria o outro sinal de pontuação que eu poderia colocar aí que não alteraria o sentido da frase? Quando eu digo ora, isso são interjeições. Depois de interjeição eu uso que sinal de pontuação? Eu uso a interrogação. Eu uso o ponto final. É o quê? Exclamação. Muito bem, a exclamação. Então, pode usar a exclamação. Muito bem. Então, toda vez de uma interjeição se usa uma exclamação. Que efeito de sentido provoca o uso de pontos de exclamação repetidos no segundo quadrinho? Aqui. Qual é o sentido? A interrogação e a exclamação vão dar o quê? Vão dar uma ênfase. Dará ênfase ao ter a frase. Dará ênfase à frase. Quem é que está chegando uma hora dessa, meu Deus? Mas você não falou. Aí vamos lá. Aqui. Continuação. Vai dar ênfase à frase. Toda vez que tiver 2 sinais de pontuação, vai dar ênfase à frase, certo? Esse desafio não é preciso fazer. Aí quem não tem o livro, tira print e vai copiar no caderno, pergunta e resposta, viu?
Aí vamos lá agora para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, ó, na multidão. Eu vou pedir para Estefarias ler na multidão para a gente dar continuidade. Na multidão. Saio de casa e a confusão começa. Ônibus passam, que digo, farfalham, tilintam, rosnam, bondes chiam e estridem, buzinas, explosões, batidos, apitos. Estou em plena cidade brasileira. Sair de casa cansa mais que trabalhar. Andar pelas ruas do Rio é quase tão estafante quanto quebrar pedras. Não vou precisamente para parte alguma. A esta hora não tenho pressa. Mas disparam lotações, voam automóveis, motocicletas, lambretas. Um ciclista desliza milagrosamente no caos e dobra lépido a primeira esquina. O sinal fecha, as pessoas estacam de golpe e ficam de motor roncando. Outras atravessam entre os veículos, praguejam e quase me atropelam quando abro o sinal. São pastas, embrulhos, capes, batedeiras, relógios, enceradeiras, seres de um mundo velocíssimo que a todos leva de roldão. Ok, aí aqui farfalhar quer dizer produzir sons rápidos e indistintos, e estridia produzir som agudo e penetrante. Lépido é ligeiro e ágil, certo? De golpe é de súbito, repentinamente. Cap é boné com viseira, geralmente usado como peça de uniforme. Aí, deixa eu ver o que mais. Aí, deixa eu ver o que mais aqui. E de roldão é atropeladamente e repentinamente. Eu vou pedir para outra pessoa ler aqui. Quem quer ler? Alguém quer ler esse texto? Outro gênero do mesmo, outro texto do mesmo gênero. Eu leio, professor. Pronto, lê aí. Prova falsa. Prova falsa. Quem teve a ideia foi o padrinho do caçula. Ele me conta, trouxe o cachorro de presente e logo a família inteira se apaixonou pelo bicho. Ele até que não é contra isso, de se ter um animalzinho em casa, desde que seja obediente e com o mínimo de educação. Mas o cachorro era um chato, desabafou. Desses cachorrinhos de raça cheios de nhenhenhê, que comem comidinha especial, precisam de muitos cuidados. Enfim, um chato de galocha. E como se isto não bastasse, implicava com o dono da casa. Vivia de rabo abanando para todo mundo, mas quando entrava em casa, vinha logo com aquele latido fininho e antipático de cachorro de francesa. Ainda por cima era puxa-saco. Lembrava certos políticos da oposição, que espinafram o ministro, mas quando estão com o ministro ficam mais por baixo que tapete de porão. Quando cruzavam no corredor ou qualquer outra dependência da casa, o desgraçado rosnava ameaçador, mas quando a patroa estava perto, abanava o rabinho fingindo de seu amigo. Quando eu reclamava dizendo que o cachorro era um cínico, minha mulher brigava comigo dizendo que nunca houve cachorro fingido. E eu é que implicava com o pobrezinho. Num rápido balanço poderia assinalar. O cachorro comeu 8 meias suas, roeu a manga de um paletó de casimira inglesa, rasgará diversos livros, não podia ver um pé de sapato que arrastava para locais Rasgara, não é incríveis. rasgará não, viu? É rasgara diversos livros. É pretérito mais que perfeito. Continue. Rasgara diversos livros, não podia ver um pé de sapato que arrastava para locais incríveis. No A outro vida lado. lá em sua, a vida lá em sua casa estava se tornando insuportável. Estava vendo a hora em que se desquitava por causa daquele bicho cretino.
tentou mandá-lo embora umas 20 vezes, e era uma choradeira das crianças e uma exasperação da mulher. Você é um desalmado, disse ela uma vez. Venceu a Guerra Fria com o cachorro graças à má educação do adversário. O cãozinho começou a fazer pipi onde não devia, várias vezes exemplado. Prosseguiu no feio vício. Fez diversas vezes no tapete da sala. Fez duas da boneca da filha maior. 4 ou 5 vezes nos brinquedos do caçula. E tudo culminou com o pipi que fez em cima do vestido novo de sua mulher. Aí mandaram o cachorro embora? Perguntei. Mandaram. Mas eu fiz questão de dá-lo de presente de um amigo que adora cachorros. Ele está levando um vidão em sua nova residência. Ué, mas você não detestava? Como é que ainda arranjou essa sopa para ele? Problema de consciência, explicou. O pipi não era dele. E suspirou, cheio de remorso. E o pipi era de quem? O xixi era de quem? Se o coisa não era do cachorro, era de quem? Do Do dono homem. da casa. Do dono da casa, é isso mesmo. Menino do céu. Você leu uma crônica de Stanislau Ponte Preta, nome com o qual eram identificados os textos bem-humorados de autoria do jornalista carioca Sérgio Porto nas décadas de 50 e 60. Aí tem aqui a pergunta: que fato comum da vida das famílias brasileiras é narrado nessa história? Qual é o fato comum narrado nessa história? Hein? Qual é o fato comum? Que a pessoa gosta de quê? De animais. De De adotar animais, certo? E cachorro. gosta de animais. Aí quando o animal se aborrece o dono da casa, o que é que ele faz? Ele deixa em casa ou ele joga fora, doa e tudo mais? Doa. Ele doa. Vocês já viram gente deixando abandonando animais assim na televisão? Já vi muito. Pronto, aí essa é a história, né? Tá aí. Que recurso de construção foi utilizado pelo autor para imprimir o efeito de humor na história? Ele usou qual efeito? Prova falsa. A prova falsa que a gente só vai descobrir quando essa prova falsa? No final do texto. No final do texto, certo? Então, vou botar aqui a prova falsa descoberta no final do texto. A prova falsa no final do texto, certo? E aqui a adoção de animais de estimação. Pronto. É aqui, vamos. A gente vai. Você conhece fatos parecidos com o vivido na família dessa crônica? Sim, né? A gente vê, como o Miquel disse, sempre na televisão e tudo mais. Aí, ó, crônica inspirada em uma foto, uma crônica, ela depende do tema e do assunto, depende do que foi selecionado na escolha, na foto escolhida como ponto de partida para a criação, certo? Deixa eu ligar minha câmera que está desligada. Pronto. Aí, voltando para cá. A intenção é contar uma história de modo a despertar o efeito escolhido, emocionar, fazer rir, fazer pensar e criticar. Linguagem e construção, eles podem ser elementos e momentos da narrativa, geralmente utiliza discurso direto, linguagem mais informal. O leitor, público leitor, é quem gosta de ler histórias sobre fatos ligados à realidade do dia a dia. E a circulação pode ser jornal, mural da escola ou a internet. A pessoa pode fazer uma crônica dessa foto aqui, olha a moça aqui, certo? Escrever sobre ela, a rua vazia, ela é skatista, ela tem
o material de proteção, né? Aí, e a rua tá vazia, né? Mostrando solidão. Então pode fazer isso aqui também. Aí, ó, nós estudamos o gênero crônica, leitura e interpretação da crônica Emergência, de Luiz Fernando Veríssimo, daquela do homem do avião, que ele foi viajar pela primeira vez. Localização e identificação dos elementos e momentos da narrativa crônica. Identificação dos recursos de linguagem e de construção da crônica. Identificação dos tipos de sequências textuais, narrativa, descritiva, conversacional e argumentativa opinativa. Análise dos tipos de discurso, direto, indireto e indireto livre. A produção oral, leitura dramatizada da crônica, a escrita, produção de crônica inspirada em foto e ampliação da leitura, conexões, outras linguagens, fotografias de flagrante do cotidiano. Vimos também o texto Cronos, o deus do tempo da mitologia grega. Vimos a crônica e histórias registrando a história. Vimos a crônica e a literatura. Outro texto do mesmo gênero, Prova Falsa, de Stanislau Ponte Preta. Língua, usos e reflexões, estudamos coesão e coerência. Frase, oração e período. Termos da oração, sujeito e predicado. Tipos de sujeito e relações de concordância. Vimos também a pontuação. Fizemos atividades orais, aqui em grupo, leitura. Vamos para a unidade 4, expor e organizar os conhecimentos. Deixa eu botar aqui a data. Expor e organizar os conhecimentos é justamente a unidade 4 aqui, que a gente vai começar a partir de agora, certo? Então pegue aí a página 127 do livro. E na página 127 nós temos aí, ó, conhecer, expor e organizar conhecimentos. Observe os elementos da imagem. Que tipo de atividade pode ser realizada nesse cenário? Quando está estudando o conteúdo, você consulta só uma fonte ou recorre a várias fontes? Por que você faz isso? O que você faz para organizar as informações pesquisadas sobre um assunto? E por quê? Nesta unidade você vai ler e interpretar textos expositivos, localizar a ideia principal e os elementos coesivos nos textos expositivos. Participar de exposição oral, produzir resumo de texto, produzir slide de apresentação, reconhecer adjuntos adnominais, situar o predicado na oração e na organização dessas orações. Conhecer e influenciar e diferenciar os tipos de predicado, identificar e diferenciar tipos de sequências discursivas. Ampliar o conhecimento sobre o uso de sinais de pontuação. Texto expositivo. Texto expositivo é aquele que vai expor uma ideia, certo? Vai expor uma ideia e quando a pessoa expõe sua ideia, tem que ter cuidado com o que a pessoa fala. Porque se a pessoa fala besteira, aí as pessoas hoje elas estão muito assim... muito vidradas na leitura dos outros e qualquer coisa que você possa falar, eles podem reclamar de você ou de mim ou de qualquer pessoa. Por isso que é bom pensar sempre quando vamos falar ou dizer alguma coisa, certo? Então, você encontra textos expositivos em diversos lugares. Esses textos, eles vão expor a ideia, né, ali o assunto, certo? E vamos aqui ver. Você encontra textos expositivos todas as vezes que abre um livro didático. Em geral, os textos expositivos têm como finalidade fornecer ao leitor um modo de conhecer ou estudar o conteúdo de diferentes áreas de saber, certo? Então, nos textos expositivos, ali vai passar o conteúdo, vai passar o assunto. Se aí você comentar alguma coisa desse assunto com suas palavras e esses comentários forem ofensivos, aí você vai estar cometendo, vai estar assim se prejudicando, porque muita gente vai em cima. Por exemplo, o povo diz, a Terra é redonda, essa história, né? A Terra é quadrada, a Terra é redonda. Então,
ali foi a ciência que provou que a Terra é redonda, ela é ovalada, ela é achatada nos polos e tal, e tal, e tal. Então tem gente hoje que fica criticando esse tipo de pensamento, né? Não, dizendo que a Terra é quadrada, a Terra é plana, não sei o que, pá. Então essas coisas assim. E aí, quando a gente abre um livro didático, a gente vai ver esse assunto, a gente vai ver porque é baseado em evidências científicas. Então é um dos exemplos. Aí a pessoa fica dizendo, não, a Terra é plana, a Terra é plana, a Terra é plana, mas ela não sabe que a ciência já prova que a Terra ela é meio achatada nos polos, né, ovalada e tudo mais. E fica uma coisa assim que a pessoa quer reafirmar aquele conhecimento que não está no saber científico. Então, em verbetes de dicionário, enciclopédias e textos científicos, por exemplo, há predominância de texto expositivo, é aquele que só vai dar informação, certo? Mas tem que ter cuidado quando você lê para não dar sua opinião sobre esse texto e ser incoerente. Então, quando a gente vai ler uma enciclopédia que vocês nunca viram, enciclopédia é um livro bem grande, bem grosso, certo? Aquele livro antigo. Dicionário como aquele ali, ó, que tá ali, não sei nem se tá mostrando aí, tem dicionário ali, ó, que ele é grosso, porque as pessoas, antigamente, elas usavam muito o livro de papel, hoje se usa muito o livro da internet, né, ou digital. Então, uma forma de estudar pressupõe selecionar dados e informações presentes em textos expositivos e organizá-los por meio de resumos e esquemas. Vocês já ouviram falar de mapa mental, né? Estefaria, já ouviu falar de mapa mental? Eu faço mapa mental. Faz, né? Estefaria, você já ouviu falar? Sim, professor, já ouvi falar. Pronto, aí mapa mental é botar o assunto e desse assunto, por exemplo, eu boto o assunto aqui, o nome do assunto. Aí daqui eu vou puxando as perninhas dele, todas as coisas relacionadas ao mapa, a esse assunto, eu vou colocar aqui. Então eu faço um resumo e aí isso aqui é para eu relembrar. Aí aqui tem o nome do assunto e aqui ele é um abacaxi, ele é usado para fazer suco e tal. Então aí se eu tiver essa palavra abacaxi aqui, ele é uma fruta, ele é usado para fazer suco, não pode usar as cascas por causa de agrotóxico e etc, etc. Então o mapa mental são esses esquemas que se estudam, certo? Aí nós temos aqui textos elaborados e tal para facilitar a compreensão sobre determinado assunto e que são comumente utilizados para apoiar uma exposição oral. Antes de ler o texto expositivo, vamos responder. Você se deixa influenciar pela publicidade e pelas promoções? Você é consumidor ou é consumista? Certo? Você tá mais para ser consumidor ou para ser consumista? Às vezes a pessoa vai, não tá nem precisando de uma coisa, aí só porque passou na televisão, aí ela vai lá para comprar essa coisa que às vezes ela nem vai usar, né? Então é chamado de consumista. Vamos ler o texto agora e veja quais são as estratégias usadas para convencer você a ser consumista e consumir mais do que necessita. Aí eu vou pedir para a Esté ler consumismo. Vamos, Esté Farias, eu gosto da sua leitura. Certo. Consumismo. Tudo parece mágico, grande e alegremente anárquico. Há música em todos os locais. As vitrines estão muito bem decoradas. O ambiente está propício para um passeio gratificante. Estamos quase sem perceber em uma selva de consumo, onde inevitavelmente cairemos em alguma das armadilhas que equipes formadas por psicossociólogos, arquitetos, decoradores, iluminadores e especialistas em marketing preparam para os consumidores potenciais. O ritmo musical que ouvimos, suave e quase imperceptível, tem suas razões de ser, assim como a disposição dos produtos em lugares determinados, a largura dos corredores e tudo mais que nos impressiona em alguns supermercados ou shopping centers que incentivam a febre do consumo.
Esses fatores são tão importantes que existem em alguns países laboratórios para testá-los. Na França, por exemplo, funciona desde 1989 um supermercado laboratório onde o comportamento do consumidor é observado e analisado em detalhe. Esse falso supermercado, onde as cobaias são os clientes, é o menor do mundo. Possui apenas 200 metros quadrados, com música ambiente. Os visitantes são selecionados em supermercados verdadeiros e recebem. Eles devem escolher as marcas e depois dizer por que preferem esta ou aquela. Na verdade, os movimentos de vidro espelhado. Cada passo dado pelo cliente, cada expressão facial ficarão gravados em uma fita que será utilizada para estudo posterior. Hoje em dia, qualquer lançamento só é feito depois de o produto ter passado por esses tubos de ensaio. Os fabricantes sabem muito bem que é ali que se decide a sorte de seu produto. Para planejar melhor suas vendas e fazer com que as pessoas consumam mais, os supermercadistas já dispõem de algumas informações. Em primeiro lugar, sabem que o consumidor permanece durante uma média de 40 minutos dentro do supermercado, onde são apresentados de 4 a 6 mil produtos. Dessa forma, o consumidor está. Por outro lado, sabe-se também que 50% dos produtos vendidos em supermercados são comprados por impulso. Isso significa que entre as mercadorias de compra planejada, como leite, o açúcar, entre outros, devem ser colocadas outras mercadorias não programadas que atraiam a atenção do consumidor. É ter o preço de um produto anunciado em um grande cartaz, o que pode dar a sensação de que esse produto está em promoção, mesmo quando o preço não foi alterado. É frequentemente ver que, com técnicas semelhantes, uma determinada marca de café, para citar um exemplo. Um outro segredo se encontra nas prateleiras, que são geralmente dispostas em 5 de cada lado da gôndola. A prateleira de cima é a que mais se vê, embora fique um pouco fora do alcance da mão. A segunda e a terceira são as melhores, porque ficam à altura da vista e ao alcance das mãos. A quarta e a quinta são as menos valorizadas por serem mais desconfortáveis de ver e alcançar. O objetivo, segundo os especialistas, é chegar a um equilíbrio e evitar pontos frios dentro do supermercado. Para isso, colocam-se os setores de maior afluência de público, como os lácteos, por exemplo, perto de outros locais difíceis, cujos produtos têm, na maioria das vezes, uma rentabilidade maior. O objetivo final é que o cliente encontre a maior quantidade possível de produtos e aumente o seu consumo. Os shopping centers também baseiam seu sucesso na exposição tentadora, mas acrescentam outros elementos, como a sensação de onipotência, proporcionada pela arquitetura e a sensação de pertencer e possuir, de que são tomados os clientes assim que entram no local. Segundo alguns psicólogos, outra característica inconsciente, certamente, mas muito forte, é a sensação de segurança e proteção que esses locais proporcionam. Além disso, são como grandes cenários onde as pessoas podem olhar, mexer, espiar, ver de tudo, ficar a par de tudo, satisfazer todas as inquietudes, ser espectadoras, protagonistas, desejosas de tudo que está exposto, mas também capazes de obter o que vem. É assim que se cria uma tentação e uma excitação dos sentidos que põe em movimento a pulsão possessiva das pessoas, por meio de estímulos visuais, olfativos, auditivos, racionais e também impulsivos e compulsivos. Então, aí vocês observam que tudo é bem pensado no supermercado e no shopping, em todo canto. Então, vocês vão perceber que aquelas prateleiras ali não são à toa, aqueles produtos naquelas prateleiras nenhum deles está à toa, porque eles estão ali justamente para ser pegado, ser sentido e tudo mais. Então, tudo é muito bem pensado, certo? Muito bem pensado. Então, porque tem que ficar visível aos olhos, perto das mãos,
as prateleiras assim, justamente para a pessoa ficar mais próximo do produto e ser consumista, né? Porque quando a pessoa tá assim, aí ela vai ser consumista e dessa forma ela vai ali tá comprando o produto daquela loja, certo? Daquele supermercado, daquele shopping. Então o texto está falando sobre isso. Então a pergunta aqui é sobre essas armadilhas. Estamos quase sem perceber em uma selva de consumo onde inevitavelmente cairemos em algumas das armadilhas. Quais são as armadilhas que ele está falando aí? Quais são essas armadilhas? Quando você entra na loja, quem já foi aqui na CIA? Quem já foi aqui na Riachuelo? Eu. Todo mundo. Quando a pessoa entra lá na loja da Riachuelo, CIA, sei lá, qualquer loja, o que é que tem a princípio? Você não vai comprar nada, você só entra. Aí você vai... O que é que ele tem lá? Tem pessoas feias ou bonitas? Os dois. Os dois? Porque eu só vejo pessoa bonita. Depois. Eu não vejo pessoa desdentada. Você já viu uma pessoa desdentada lá? Não. Pronto, então... Eles colocam pessoas bonitas e simpáticas para que atraiam as pessoas para parecer um lugar aconchegante. Isso, aí tem uma musiquinha baixinha. Às vezes a música da CIA, da Riachuelo, tá tão alta que chega a dói no ouvido da pessoa. Tem lá as roupas naquelas prateleirazinhas bonitinha, arrumadinha. O tempo todinho aquele povo passando para arrumar, né, as prateleiras para não deixar bagunçada. Então todas essas são armadilhas, né? A música, aqui, a música, a forma da roupa ser a música, ambiente, a forma das roupas arrumadas nas prateleiras. Eu estou botando roupas, né? Mas pode ser alimentos também, etc. Tá? Quem prepara? Quem é que prepara? Quem é que prepara tudo isso? Quem prepara essas armadilhas? Quem preparou essas armadilhas lá no texto? Foi Marconildo que preparou? Foi Esté que preparou? Essas armadilhas foram feitas pelos próprios trabalhadores da loja, mas essas estratégias foram boladas por uma série de especialistas. Isso. As estratégias foram boladas por uma série de especialistas e funcionários da escola, funcionários das lojas. Isso mesmo, Estefarias. Aí para que elas servem? Para que essas estratégias servem? Para que essas armadilhas servem? Para que o comunista aumente o seu consumo. Isso. Para aumentar o consumo das pessoas. Certo? Porque os consumidores se deixam levar por elas quase sem perceber. Porque são muito bem pensadas. Porque são muito bem pensadas, são mágicas, parece um lugar assim bem legal, né? Deixa eu ver aqui a coisa. São bem pensadas para parecer a melhor coisa do mundo. Certo? Então aqui vocês estão aí, vocês estão vendo essa resposta aí. Aí tem esses outros exercícios. A gente vai
A gente vai continuar na próxima aula, que a terceira aula é português, viu? Deixa eu botar aqui, 3/9. Pronto. Então, na próxima aula, a gente vai dar... a gente vai ter as outras aulas e vocês aguardem. Segunda aula, vocês vão finalizar a atividade. Aí a terceira aula é português, depois é matemática, certo? Quem não finalizou o desenho, finalize e me manda no privado, que eu preciso avaliar. Se não mandar, vai ficar sem nota de arte, viu? Depois eu vou reativar as disciplinas lá no Google Sala de Aula, para vocês postarem as fotos das atividades, viu? Eu vou postar essa semana. Não apague as fotos de matemática, que eu ainda estou baixando. Ainda vou passar para a professora, ou passar nesse fim de semana. Aí vou passar para ela corrigir, tá certo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Não. Tchau vocês, bom café, até daqui a pouco. Tchau, pode sair. Tchau, professor. Tchau, Natália. Esté tem